Olá, pessoal. Sou a professora Aparecida Colares, da disciplina Fundamentos Psicológicos da Educação. Sejam muito bem-vindos à nossa quarta aula. Eu espero que estejam aproveitando o máximo, que a disciplina tem ofertado. Hoje eu vou abrir nossa aula com um dos magníficos fragmentos que lerei para vocês do livro de Gabriel Garcia Marques, Histórias para Contar. Esse livro que está aqui nas minhas mãos, eu vou ler, eu não vou pôr em nenhuma situação, vou fazer uma breve contação. Ele é um livro que me é muito caro, muito querido, e que nesse livro Gabriel, ele conta a trajetória de vida dele no espaço educativo, em todos os conflitos que ele vivencia em sua juventude. E eu escolhi aqui, para abrir nossa aula de hoje, uma parte bastante interessante. Aliás, o livro é todo interessante, a leitura dele nem pode ser, às vezes, linear, de tão bom que é. E começa assim essa parte. Eu me aborrecia nas aulas, a não ser as de literatura, que aprendia de cor, e tinha nelas um protagonismo único. Aborrecido por ter de estudar, acabava deixando tudo à mercê da boa sorte. Tinha um instinto próprio para pressentir os pontos álgidos de cada matéria e quase adivinhar aqueles que mais interessavam aos professores e não estudar o resto. A realidade é que eu não entendia por que devia sacrificar engenho e tempo em matérias que não me comoviam e por isso mesmo não iriam me servir para nada, numa vida que não era a minha. Eu me atrevi a pensar que a maioria dos meus professores me aprovavam mais pela minha maneira de ser do que por causa das minhas provas e exames. Minhas respostas imprevistas me salvavam, da mesma forma que minhas ideias demenciais e minhas invenções irracionais. No entanto, quando terminei o 5º ano, com sobressaltos acadêmicos que eu não me sentia capaz de superar, tomei consciência dos meus limites. O liceu tinha sido até então um caminho empedrado de milagres, mas o coração me advertia que no fim do 5º ano, uma muralha intransponível estaria à minha espera. A verdade, nua e crua, é que já naquele momento me faltavam a vontade, a vocação, a ordem, o dinheiro, a ortografia, para que eu pudesse embarcar numa carreira acadêmica. Ou melhor, os anos voavam e eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer da minha vida, pois haveria de passar muito tempo antes que me desse conta de que até mesmo aquele estado de derrota era propício, porque não há nada deste mundo, nem do outro, que não seja útil para um escritor e para cada um de nós em nossa vida. Então, nesse momento, eu deixo para vocês essas palavras, essas reflexões feitas pelo literato e prosseguiremos nossa última e quarta aula, com uma visão, uma revisão geral do que vimos até aqui. Darei uma visão básica da psicanálise e da psicogenética de Vallon e da
teoria das inteligências múltiplas, muito rápida, porque não há tempo suficiente para um aprofundamento. Para cada uma dessas discussões, mereceria uma aula, mas nós temos o tempo contra nós, né? Então, nessa aula, eu vou dar uma visão geral dessas teorias que eu abordei bem rapidamente, só para não passar despercebidas, e nós teremos a entrada formal na nossa quarta unidade, né? Que trataremos as teorias psicológicas e suas influências nos modelos pedagógicos do ensino-aprendizagem em EPT, a adolescência, no caso, a própria juventude, o perfil do jovem atendido na EPT, e iniciaremos com uma revisão geral da nossa última aula. Nesse esquema construído por mim, nós temos a psicologia científica, que nós vimos a discussão que nasce, né, no advento do positivismo. Para se configurar como ciência, ela assume características mensuráveis e científicas. Dentre elas, uma das marcas, os testes de inteligência, que hoje são extremamente questionados, mas naquele momento a psicologia precisaria de parâmetros científicos no campo matemático para se justificar como ciência. A partir daí, nós vamos ter o desenvolvimento das discussões da psicologia da educação. No nosso caso, nós trabalhamos as teorias clássicas e contemporâneas. Nós pegamos a Gestalt, né, que concebe o sujeito como um sujeito ativo, com ênfase na percepção cognitiva, o behaviorismo, que é uma teoria vinculada ao comportamentismo. No nosso caso, nós trabalhamos na perspectiva de Skinner, em que concebe-se o sujeito como alguém passivo, com ênfase no comportamento observável e mensurável, e a ênfase nos testes. Nas teorias interacionistas, nós vimos o construtivismo de Piaget, que concebe o sujeito como ativo, que o pressuposto argumentado pelo teórico se vincula ao desenvolvimento biológico do sujeito, à maturação biológica e à interação do sujeito com um ambiente estimulador. E vimos o socio-interacionismo de Vygotsky, sujeito concebido como um ser ativo, a aprendizagem antecede o desenvolvimento, aí a marca de diferencial do construtivismo de Piaget, pois as experiências socio-históricas e o elemento mediador atuando na ZDP, né, na zona de desenvolvimento proximal, naqueles conhecimentos que eu já tenho, nas minhas experiências que eu já tenho, propiciam a aprendizagem. Então, aí a gente vai ter uma visão geral do que nós vimos até aqui. Como que a escola apropriou disso tudo? A ênfase ainda é muito incisiva sobre o comportamentismo, sabendo que as teorias interacionistas, principalmente a sócio-histórica de Vygotsky, ela apresenta marcas consistentes para entendermos o desenvolvimento e a aprendizagem. E, dentro das aulas que nós tivemos, nós buscamos dar algumas exemplificações disso no espaço escolar. A marca das práticas interacionistas é o diálogo,
é o entendimento de um sujeito ativo que pode estar em processo de construção do conhecimento e que traz consigo conhecimentos prévios, conhecimentos vivenciados que acrescentam elementos significativos a uma nova aprendizagem. Então, em seguida, nós vamos adentrar nossa aula de hoje, que é Freud e a psicanálise, né? Quem nunca de nós se viu repetindo comportamentos que haviam prometido deixar para trás, né? Quantas coisas a gente se promete e repete a mesma coisa, ou fazendo coisas que prejudicam a nós mesmos, por mais irracional que pareça. Quantas vezes nós nos espantamos com uma palavra que a gente fala fora de um contexto, que saiu no meio de uma frase, que saiu no meio de uma situação, né? E as múltiplas reações que nós temos sem explicação racional nenhuma. Como que a psicanálise pensa isso? Então, todas essas situações, sem relação aparente entre si, podem ser explicadas pela existência de uma única instância psíquica, que subverte nossas intenções e vontades, que Freud, né, vai denominar o inconsciente, o nosso inconsciente. A humanidade, ela deve a Sigmund Freud essa descoberta, né? Nosso mundo não é só consciente, nós também temos uma parcela até maior, que é o nosso inconsciente. Apesar de todas as transformações sociais, culturais e tecnológicas dos últimos anos, o método psicanalítico criado por Freud para lidar com o mal-estar, né, inerente à condição humana, segue bastante atual, apesar de ter uma parcela significativa de céticos em relação à sua teoria, né, a seu método de psicanálise. Então, nós, segundo ele, não somos apenas o que nós pensamos ser, nós somos mais. Nós somos também o que lembramos e aquilo de que nos esquecemos. Nós somos as palavras que nós trocamos, os enganos que nós cometemos, os impulsos a que cedemos sem querer, né? Então, agora eu vou dar uma paradinha só para vocês verificarem e refletirem comigo uma questão básica. Tudo que nós falamos tem um sentido segundo a psicanálise. Tem uma representação consciente ou inconsciente, né? Por isso que tem aquela frase-chave, quando falo de Pedro, não estou falando de Pedro, estou falando de mim, né? Então, agora eu vou mostrar para vocês rapidamente o slide, né, com as imagens que eu coloquei do id, do ego e do superego, né? Instinto, a realidade e a moral, né? Então, aí nós temos as 3 estruturas colocadas por Freud e que agora eu farei a explicação de cada uma delas para vocês. Então, qual o papel do id, do ego e do superego no desenvolvimento do homem enquanto ser social? Segundo Freud, a personalidade de cada um de nós, ela é determinada pelas relações que foram estabelecidas entre o id, o ego e o superego. No caso, os nossos instintos, a realidade e a moralidade. Os 3 componentes básicos estruturais da nossa psique. Então, aí, para ele, a nossa psique é estruturada por esses 3
por essas três estruturas. O id é a parte original, a partir do qual, posteriormente, se desenvolvem as outras duas, o ego e o superego. A atividade do id, ela consiste em impulsos, né, que buscam o prazer, bem como satisfazer todas as nossas necessidades básicas desde o começo da vida. Ele deseja a gratificação imediata, não tolera a frustração, né? Uma criança, quando está dando birra lá na loja, querendo um brinquedo, porque o pai ou a mãe lhe disse não, ela usa da sua condição de desejo, prazer e satisfação pessoal, a birra, para não ser frustrada, né? Então, o id é nosso lado instintivo, que não mede as consequências dos atos para se satisfazer. Entretanto, à medida que a criança vai crescendo, né, ela aprende ou precisa aprender a se adaptar às exigências e condições impostas pelas relações sociais. Pois nem tudo que nós desejamos, nós conseguimos. Para esta adaptação, diferencia-se do id uma nova parte do aparelho psíquico, que é o ego, né? Que terá como principal função agir como intermediário entre o id e o mundo externo. É o ego que aprende a controlar os impulsos, que decide se esses podem ser satisfeitos imediatamente, ou se podem ser mais tarde, ou se nunca, se irão prejudicar a mim, ao outro, né, ao ambiente, a alguma coisa, ao animal. À medida que se continua a desenvolver, a criança, ela descobre que existem normas e regras estabelecidas pelo meio e que se repetem com muita frequência, né? Essas normas acabam se incorporando à nossa estrutura psíquica, que vai constituir o nosso superego, né? O que o superego representa para essa resposta imediata? Uma grande questão moral. Tá certo? Tá errado? Né? Diante de várias situações que exigem uma tomada de decisão, que dependendo da educação que nós recebemos, acaba por se transformar no impulso de censurar tudo, de censurar todos, de julgar, né? Principalmente a nós mesmos. O superego é a parte de nossa estrutura que nos reprime, nos censura, funcionando como travão de impulsividade, né? Ou seja, ele é o oposto absoluto do id. Nem o id, nem o superego, eles são realistas, pois eles agem de forma imediata e refletidamente. O primeiro, ele procura, assim, de forma indiscriminada o prazer. E o segundo, censura automaticamente, né? Então, o que seria o ponto de equilíbrio? Seria a existência de um ego fortalecido e de um superego e id moderados. Nós precisamos do superego, nós precisamos do id para não nos engessarmos, e algumas características de indivíduos em que o ego atua de forma equilibrada, ele é capaz de reconhecer seus sentimentos, suas emoções, ser assertivo mesmo perante situações problemáticas e adversas. É alguém que tem flexibilidade para mudar de opinião quando necessário.
É alguém que se interessa pelos semelhantes de maneira construtiva, se interessa pelo meio ambiente, se preocupa com o depois, sem, no entanto, se esquecer dos próprios interesses, de si mesmo. Então, brevemente, nós podemos aqui concluir que o desenvolvimento do homem como ser social, nessa perspectiva da psicanálise, baseia-se no equilíbrio entre as forças e os impulsos primitivos do id, que nós falamos, as exigências do superego e o meio a partir do qual estas se formam, para gerar daí o equilíbrio com o ego, né? Em seguida, eu quero que vocês observem essa imagem, né? Ela é bastante divulgada, de que nossa consciência, ela é o mínimo que aparece, né? A maioria da nossa estrutura psíquica, ela se localiza no nosso inconsciente. Nós temos o ego, que é nossa pré-consciência, que vai ativar nossa consciência, e nós vamos ter no nosso inconsciente o superego, o id e parte do ego, né? Então, vocês vão ver que nosso inconsciente, ele tem uma imensidão de reservas das nossas experiências, de tudo que nós vivenciamos desde criança até hoje, e ali nós temos guardados uma infinidade de coisas e de informações que muitas vezes a nossa consciência não ativa. Ou quando ativa, a gente não sabe de onde veio, né? Freud, ele apresenta para nós as fases psicossexuais do sujeito, né? Eu gostaria que vocês observassem essa tabela. Ali nós vamos ter a fase oral, de 0 a 18 meses, anal de 18 a 3 anos, fálica de 3 a 6 anos, latência de 6 a 11 anos e a fase genital após a puberdade. Esse aí é um dos quadros. Quando nós apresentamos essas classificações, a gente tem que entender mais agora, imediatamente, que elas se flexibilizam muitas vezes, né? Nós temos situações mal resolvidas de 0 a 18, de 18 a 3 e por aí vai. Então, agora eu vou apresentar para vocês, sinteticamente, essas fases. No nosso caderno didático está no capítulo 9, né, na unidade 9, eu falo capítulo, mas a estrutura do nosso caderno didático. No livro Psicologias de Anna Bock também tem, né, um material muito interessante. Então, aí nós temos uma visão geral desses estágios ou fases, né, ou chamado de fases do desenvolvimento sexual. Os níveis etários aproximados, como eu já falei, né, para cada etapa, e o conflito primário confrontado em cada etapa. A tabela lá mostra para vocês. Então, a fase oral é uma interação elementar, primária de uma criança com o mundo, se dá por meio da boca, né? A boca, nela é localizada o grande foco do estímulo, ela é vital para comer, e a criança, além do prazer da estimulação oral por meio de atividades gratificantes como degustar e chupar,
né? É onde ela exerce seu movimento, é onde ela sente, é sua fonte de prazer. Se esta necessidade ela não é satisfeita, a criança pode desenvolver uma fixação oral mais tarde na vida, né? Cujos exemplos incluem chupar o dedo, o tabagismo, roer unha, comer demais, né? Aí a gente vai ter algumas características segundo a psicanálise, Freud. Nós temos a fase anal, em que Freud acreditava que o foco principal da libido estava no controle da bexiga e na evacuação, né? O ato de urinar e o ato de evacuar, né? Geram para essa criança prazer, para elas é uma grande descoberta esse movimento biológico que vai gerar satisfação e prazer. O aprendizado do uso do banheiro é uma questão primordial com as crianças e os pais, né? Se esses pais exercem uma demasiada pressão, pode resultar em uma necessidade excessiva para a ordem ou a limpeza mais tarde na vida, né? Pessoas extremamente vinculadas ao excesso de limpeza e ordem, né? Enquanto que muito pouca pressão dos pais também pode levar a um comportamento confuso ou destrutivo mais tarde. Essa fase ela é determinante e inicia a linguagem, inicia uma série de fatores, né? Na fase fálica, de 3 a 6 anos, Freud sugeriu que o foco principal da energia do id já vai ser sobre os órgãos genitais, né? Quando vem o excesso de manipulação, a criança manipula seus órgãos sexuais, quer manipular o do amiguinho, quer descobrir se o do outro é diferente do dele, né? Então, a experiência do menino é vinculada a uma experiência do complexo de Édipo, né? Ele ama a mãe dele, a mãe é intocável, o pai não pode encostar na mãe, e a menina, o complexo de Eletra, né? Aí a mãe não pode encostar no pai, o pai é a fonte de toda a referência da menina, né? Ou uma atração para o pai do sexo oposto. Para lidar com esse conflito, as crianças, elas adotam os valores e as características do pai do mesmo sexo, né? Então, elas repetem os mesmos comportamentos apresentados ou pela mãe, né, ou pelo pai, formando aí o superego. Então, se eu tenho um pai ou uma mãe que me deixa fazer tudo, que tudo é permitido, eu vou lá e boto fogo no índio, né? E boto fogo num ser humano, e bato num ser humano, e maltrato um animal. Então, é uma fase fundamental para esse desenvolvimento moral se fortalecer. A fase denominada latente, né, que eu apresentei, durante essa fase, o superego continua a se desenvolver, enquanto as energias do id são suprimidas, que não quer dizer que não apareçam. As crianças, elas desenvolvem habilidades sociais, valores e relacionamentos com colegas e adultos fora da família. Ela vai para a escola, ela vai ter outro foco, ela vai para o esporte, ela vai às vezes aprender a nadar, aprender a tocar um instrumento, fazer uma arte marcial, né? E aí vem o estágio genital, que é a fase da puberdade, que faz com que a libido, né, o desejo,
se tornem ativa novamente, né? O desejo pelo sexo oposto ou pelo mesmo sexo, né? As pessoas vão desenvolver aí um forte interesse. Para ele é o sexo oposto, e hoje a gente sabe que não é só o sexo oposto, né? Pode ser o mesmo sexo. Então, se o desenvolvimento é bem sucedido nesse ponto, o indivíduo ele vai continuar a evoluir para uma pessoa dita em busca do equilíbrio, em busca de uma condição que seja uma condição em que ele reflita suas ações e que saiba resolver seus problemas pessoais. Então, ao apresentar em linhas gerais a teoria freudiana, né, dentro da psicanálise, como que ela pode auxiliar a escola? Em muitos aspectos, né? Se o professor, ele debruça sobre o aprofundamento da teoria e reconhece, eu acho que a marca muito importante da psicanálise para o educador é entender esse inconsciente que cada um desses sujeitos trazem para a sala de aula, que são inconscientes muitas vezes muito perturbados, que são inconscientes que gravaram, que marcaram, que se marcaram por experiências muito difíceis. Então, entender que eu não sou só esse sujeito físico que ora expressa, mas que eu sou alguém que tem em mim um elemento inconsciente muito denso e muito grande, eu acho que isso já favorece o professor ter o mínimo de empatia, muitas vezes, por esses sujeitos, né? O que eu acho fundamental na docência, que é a empatia, que é o cuidado, né? Que é a generosidade. Então, eu acho que a psicanálise nos oportuniza muito isso. E entender a importância da sexualidade para aquele adolescente que chega às nossas salas, né? E quando eu falo de sexualidade aqui, eu não falo só de sexo, eu falo da dimensão de se reconhecer como um sujeito humano e que traz em si seus desejos, né? Então, agora eu vou apresentar em linhas gerais para vocês a teoria valoniana, que é de Henri Vallon. Né? Quando a gente fala da psicanálise, que Freud também vai falar do afeto ou do desafeto, das pulsões de vida, das pulsões de morte, né? Dos instintos. A teoria de Vallon, ela vai apresentar para nós parte importante do que a gente chama de afeto, né? Para Vallon, o desenvolvimento infantil, ele propicia uma compreensão sobre as condutas individuais e é uma fonte de inspiração para a escola, à medida que aponta a importância do professor para a formação do ser humano. A sua participação nos movimentos pedagógicos vai revelar uma preocupação com uma sociedade democrática, uma sociedade justa, solidária, humanizada, né? Que valoriza o trabalho em equipe, que valoriza a cooperação entre as pessoas, né, a interação entre a criança e o mundo. Então, aí nós temos a marca de uma teoria interacionista. Vai apontar as deficiências de um ensino vinculado somente a uma marca tradicional, que alimenta a competição, que alimenta a rivalidade, que alimenta o individualismo, não a individualidade, mas o individualismo. Para ele, o professor, cada um de nós, deve estabelecer uma relação significativa e importante com o aluno,
uma relação de olho no olho, colocando-se no papel de gestor do grupo, né, de alguém que exerce uma liderança, mas que ao mesmo tempo é companheiro, é parceiro, pois vai permitir a voz desse sujeito, a construção da autonomia dele. Então, para Vallon, os elementos essenciais para o processo de aprendizagem e para o próprio desenvolvimento do sujeito se dá por meio da afetividade. A cognição, ela é estimulada como afeto. São dois, afetividade e cognição para Vallon não são indissociáveis. Eles caminham interligados. Para eu apropriar do conhecimento, para vocês assistirem minha aula e se sentirem acolhidos nessa discussão, primeiro, vocês têm que sentir por parte de mim afeto na questão colocada por Vallon, né? Que se alternam em diferentes aprendizagens e estão num constante movimento por toda a vida do sujeito, né? Ninguém vive sem afeto, ninguém vive sem cuidado. Para Vallon, a emoção, que é propulsora da afetividade, é algo necessário à subsistência humana, como qualquer outro fator, a saúde, né? Para eu ter saúde, eu também preciso ter afeto. Para eu ter aprendizagem, eu também preciso de afeto. E o que é afeto? É uma coisa bucólica? É uma coisa romântica? Não. É se sentir aceito, é ter pertencimento, é se sentir gente, é eu saber que aquele é João, que eu chamo João pelo seu nome ou pelo apelido que ele queira que eu chame, né? Que eu não chame ele, ó menino, ó esse aluno aí, ó. Né? Então são ações mínimas que geram afeto. Quando eu me sinto reconhecido no espaço em que eu estou, quando eu me sinto, e vou voltar a essa palavra que Gabriel no texto, no início fala, o sentimento de pertencimento, né? Como que é importante. Por isso, Vallon rompe com as visões lineares positivistas. Ninguém é máquina. Ninguém é movido mecanicamente, nós somos seres, né? E para isso precisa se construir um modelo de investigação ou um modelo pedagógico que faça a interpretação desses sujeitos que também são afeto, pois percebe-se que o desenvolvimento humano ele é marcado por avanços, recuos e contradições. Eu quero explicar isso aqui para vocês. Muitas vezes a gente está em sala de aula, isso já aconteceu comigo, principalmente quando eu alfabetizava. Eu falava, gente, esse menino já tinha dado 30 passos, hoje ele voltou 20, né? Então, para Vallon, isso é um processo natural, avançar e retroceder, né? É o processo de aprendizagem. A aprendizagem não é só avanço. Muitas vezes é a retomada, é o desfazimento, né? Adoro essa palavra, o desfazimento de algo que eu achei que já estava pronto. Então, para esse pesquisador, os estágios, eles não são etapas rigidamente estabelecidas, porque os conflitos internos e externos do sujeito e do contexto promovem reviravoltas que compõem os percursos individuais, né? E que vai propiciar o que para nós professores? Compreensão sobre as condutas individuais das crianças, dos jovens,
e é uma fonte de inspiração para a escola, à medida que aponta a importância do professor para a formação do ser humano. Sua participação nos movimentos pedagógicos revela sua preocupação com uma sociedade democrática, justa e solidária, quando eu falei anteriormente. E fundamenta, Valon fundamenta suas ideias nos 4 elementos fundamentais que se comunicam o tempo inteiro, que é afetividade, movimento, inteligência e formação do eu como pessoa. Aí eu vou mostrar para vocês, eu fiz um slide em que eu mostro como ele classifica, os estágios de desenvolvimento, que hoje nós não temos como aprofundar, mas eu apresento para vocês buscarem. Nós temos aí o impulsivo emocional, que é muito parecido com o sensório motor de Piaget, o sensório motor e projetivo, que é bem parecido com o pré-operacional, mas aparece a questão do afeto e da emoção. O personalismo, o categorial, que vai aparecer bem já com as operações formais, e aí nós vamos ter uma similaridade muito grande, apesar de ser completamente diferenciada a discussão, porque Piaget preocupa com o conhecimento, a psicogênese, do conhecimento, e Valon a psicogenética da aprendizagem. Então, aí nós vamos ter essas marcas. Eu sugiro para vocês, se vocês quiserem aprofundar, fazerem a leitura desse livro, que está na referência bibliográfica de vocês, que são as teorias psicogenéticas em discussão. Yves Delataille fala sobre Piaget, Marta Cole vai falar sobre Vygotsky e Heloísa Dantas vai falar sobre Valon. Eu acho muito importante todo educador ter esse livro e este aqui também, que eu baseei inclusive minha primeira aula. Todo educador que se interessa pela docência, para mim, ele tem que ter também esse livro, que é o livro Psicologia da Educação, de Maria Tereza da Cunha Coutinho e de Mércia Moreira. Viu? Eu gostaria de mostrar na aula eles para vocês. Aqui nós temos o espiral de como Piaget entende a aprendizagem, um exemplo bem legal. Então, aí nós vamos prosseguir agora com uma rápida incursão nas inteligências múltiplas, Em 1983, o livro Estruturas da Mente foi lançado, com a teoria das inteligências múltiplas, publicado por Howard Gardner, um americano, e que buscava, por meio dessa abordagem, mostrar que não existe apenas um tipo de inteligência, Apesar de ter causado grande impacto na educação, devido a vários artigos e planos de ensino publicados na época, hoje em dia a teoria ela é muito pouco falada e pouco utilizada nas práticas educacionais. Inicialmente foram classificadas 7 inteligências. Com o tempo foram agregadas mais 2, contando-se 9 tipos de inteligências: a linguística, lógico-matemática, musical, espacial, corporal sinestésica, intrapessoal, interpessoal, naturalista e existencial, que foram as 2 últimas, que ainda não foi confirmada por Gardner como uma inteligência. Eu marquei em negrito a linguística e a lógico-matemática porque são as que a escola prioriza. A escola prioriza esses sujeitos, quem domina a linguística e quem domina o lógico-matemático.
o músico, a pessoa sensível, que prioriza o interpessoal, o atleta, muitas vezes, principalmente no Brasil, ele é colocado em segundo plano. Então, os nossos currículos, as nossas práticas educativas, elas priorizam essencialmente mais ainda a lógico-matemática, né? Em seguida, eu vou apresentar para vocês um quadro, né, das inteligências múltiplas. Aí nós temos as imagens com essas inteligências e seus ícones, né, e suas representações. E é mais uma teoria que eu sugiro a quem tenha interesse aprofundar, porque vale a pena aprofundar, né? Então, agora, nós vamos entrar na nossa quarta unidade, finalizando a nossa aula de hoje, já com a discussão sobre o perfil do jovem, né, atendido na EPT. E eu faço várias perguntas, né? De qual jovem estamos falando? Dos jovens da periferia urbana? Que são a sua grande maioria assassinados ou sofrem com toda a violência, dos jovens do campo, relegados, distantes, escolas do campo fechando, né, tornando os espaços de educação cada vez mais difíceis, dos jovens dos movimentos sociais, perseguidos, como se lutassem por algo que não tivessem direito, a terra, a moradia, a educação, a saúde, né? Dos jovens dos condomínios populares, né? Aqueles condomínios acoplados com espaços mínimos e com famílias numerosas, dos jovens trabalhadores, né, filhos de trabalhadores, dos jovens com deficiência, dos jovens da classe média, muitos nos seus condomínios fechados, né? De qual jovem nós estamos falando? Esses são os jovens da EPT, são todos esses, ou pelo menos deveria ser, né? E aí, nós temos uma juventude diferenciada, que nós verificamos anteriormente, né? E uma juventude que é um sujeito histórico, cada um deles, de onde venha e de onde seja. Nós sabemos que o Brasil nunca teve uma política para a juventude séria, né, em que priorizasse de fato a educação, a cultura e o lazer, o esporte, a saúde, né, para se fortalecer nesse sujeito, sua identidade, mas estimula numa sociedade capitalista a competição, estimula o preconceito, estimula o consumismo, né, negando aos jovens trabalho, transformação, descoberta, né, respostas às suas curiosidades, fortalecimento da sua identidade enquanto sujeito histórico e social. Vivem numa sociedade permeada pela violência de várias naturezas, desde física a simbólica, né? Vivem numa sociedade de incerteza, crescem, buscam esperança e trazem em si expectativa, né? E que trazem carregados em si a marca das suas sexualidades, que muitas vezes não é compreendida, né?
são desafiantes, desafiam o tempo inteiro, tanto é que é o maior percentual de acidentes e mortes são desses jovens, dessa faixa etária de 15 a 18 anos. Né? Hoje nós temos um índice alarmante de suicídios e de automutilação. Então, aí nós temos uma situação que eu coloco aí essa imagem para vocês refletirem, para vocês pensarem, né? O que essa tecnologia auxilia para a justiça social? O que a educação em EPT auxilia para a superação do preconceito? O que a EPT, o que a educação profissional e tecnológica auxilia para a ampliação das condições de trabalho, para a transformação desses jovens em sujeitos que se reconheçam realmente como sujeitos históricos, né? Quais as descobertas que são propiciadas a esse sujeito? Então, aí nós temos vários pontos a serem refletidos por vocês nessa imagem. Vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério. O jovem no Brasil nunca é levado a sério. Sempre quis falar, nunca tive chance. Tudo o que eu queria estava fora do meu alcance. Charles Brown Jr. não é sério, né? Nós temos esse material maravilhoso que está na nossa sala virtual, lá na nossa biblioteca, que são os cadernos didáticos do ensino médio, e esse trata especificamente do jovem como sujeito, né? Um material maravilhoso que vocês leem numa sentada e fazem uma reflexão fantástica como sujeitos e como professores em suas salas de aula. Eu coloquei lá todos os cadernos sobre currículo, sobre gestão, sobre a formação do professor. Então, cabe a vocês lerem esse material que não tivemos oportunidade de desenvolver, porque esse projeto ele foi suprimido pelo governo Temer, né? Então, aí nós temos a construção da noção de juventude, a partir dessa breve reflexão da música de Charles Brown, né? Charlie Brown Jr. Um ponto de partida para nós construirmos a noção de juventude passa por nós reconhecermos as múltiplas representações produzidas sobre os jovens, que é quando eu faço aquela pergunta, eu estou falando do chão de qual jovem, né? Mas como diz a letra da música, o jovem não é levado a sério. É uma tendência na escola de não considerar a sua voz como um interlocutor válido na hora da tomada de decisões muitas vezes importantes para a instituição, para os encaminhamentos do processo de ensino-aprendizagem. Não é dada a voz a esse sujeito para ele opinar sobre nosso plano de ensino. Quantas vezes a gente entra na sala de aula sem esse sujeito nem sequer saber que processo será construído com ele? Eu sou exceção, estou fora disso. Porque quando eu tenho alguém que me auxilia, meu trabalho é muito mais leve, não centraliza em mim. Então, eles participam, eles ajudam na construção da metodologia, né? Por isso, às vezes, minha dificuldade com a educação à distância, né? Então, a juventude é, ao mesmo tempo, né, uma condição social e um tipo de representação. De um lado, há um caráter universal, dado pelas transformações que o indivíduo sofre em determinada faixa etária. E de outro,
as diferentes construções históricas e sociais relacionadas a esse tempo e a esse ciclo de vida, né? De qual jovem nós falamos? A entrada na juventude, para cada um desses meninos e meninas, se faz pela fase da adolescência e é marcada por transformações de várias naturezas, biológicas, psicológicas e de inserção social, né? É preciso dizer que muitos dos problemas que nós consideramos ser da juventude não foram produzidos pelos jovens. Esses problemas já existiam antes mesmo do indivíduo chegar a tal faixa etária. Pensemos, por exemplo, a violência policial que faz de suas vítimas prioritárias os jovens negros das periferias de nossas cidades. Não pode se afirmar que a juventude ela é uma categoria socialmente produzida. Nós temos que levar em conta que as representações sobre a juventude, os sentidos que se atribuem a essa fase da vida, a posição social dos jovens e o tratamento que lhes é dado pela sociedade, ganham contornos particulares em contextos históricos, sociais e culturais distintos, né? A pesquisa antropológica, ela é rica em exemplos que demonstram etapas biológicas da vida elaboradas simbolicamente com rituais que definem fronteiras entre as idades específicas de cada grupo social. Se você pega os indígenas, por exemplo, os ciganos, né, tem a fase em que esse sujeito, ele é encaminhado a essa etapa, né? Então, o que fazer, o que é o jovem e a educação profissional e tecnológica, né? Primeira coisa que nós temos compromisso, eu e vocês, eu já estou finalizando, mas vou continuar na luta, e vocês, é a necessária ruptura de uma formação dualista, para que os jovens da classe trabalhadora não sejam escravizados, para que esses jovens sejam preparados, formados para o mundo do trabalho e não somente atender o mercado, um mercado consumista, competitivo, discriminador, né? Então, o nosso primeiro entendimento é entender que esse jovem ele tem que ter uma educação profissional libertadora, uma educação que promova a ele a possibilidade de escolher, que ele seja um cidadão de fato pleno, emancipado, que possa fazer suas escolhas. Esse é nosso compromisso com esse jovem da EPT. Não é chegar em sala de aula e reproduzir um modelo comportamentista, uma avaliação excludente, mas promover a interação, a discussão com esses jovens, entendendo-os como sujeitos históricos e sociais, né? Então, a relação do jovem com o mundo do trabalho, nós sabemos que ela não se estabelece de forma igualitária. Pelas perguntas e por tipo de jovem que eu coloquei ali, vocês sabem o que eu estou dizendo e claramente, e nem se resume à dimensão de necessidade. Para alguns jovens, o período da juventude é um tempo de preparação, de cobrança, de exigência. As primeiras experiências com o mundo do trabalho vai se dar por meio de estágios, cursos de formação profissional, podendo, né, estabelecer a dita inserção no mercado de trabalho, né?
Por outro lado, para muitos jovens, a entrada imediata e precoce no trabalho, ela é a única alternativa. Fazer bico, ajudar na obra, né? Nós podemos dizer que os jovens, eles se inserem no mundo do trabalho por caminhos e por motivos diversos. E nós precisamos dar significados distintos. Então, agora, eu vou apresentar para vocês as teorias psicológicas e suas influências nos modelos metodológicos de ensino-aprendizagem em IPT, né? E a minha primeira pergunta é: como a psicologia da educação pode contribuir para a formação profissional dos jovens? Como? Me respondam. Então, eu quero saber a seguinte pergunta quando a gente trata dessas influências, né, dessas teorias na ação docente. Como a psicologia da educação ela pode contribuir para a formação profissional dos jovens? Eu coloquei em caixa alta, em letra em negrito, conhecer a si mesmo. Esse é o primeiro caminho para o professor ser professor. Um professor que não conhece a si mesmo, que não lembra da sua adolescência, que não lembra das suas dificuldades como aluno, que não lembra do seu processo, que não rememora e não ativa seu subconsciente, buscando respostas e se colocando no lugar do aluno, dificilmente ele sobrevive na docência. Quando sobrevive, ele sobrevive doente, triste, apático, fazendo algo que não lhe encanta, que não lhe agrada, né? Então, a primeira coisa eu remeto a Sócrates, né? A necessidade de conhecer a si mesmo. E a necessidade, a Sócrates, de novo, a reconhecer que você nada sabe, que você está em processo permanente de aprendizagem, né? Então, o primeiro ponto que eu apresento, essas teorias apresentam ao professor um conhecimento sobre as discussões entre desenvolvimento e aprendizagem, possibilitando ao docente efetivar escolhas metodológicas mais conscientes. Por quê? Ele vai parar de seguir modelos com propostas prontas. Ele vai partir para o dialógico com seus alunos e construir possibilidades metodológicas que visem a construção do conhecimento. É para isso que Vygotsky nos apresenta todo aquele referencial. É para isso que Piaget nos apresenta, que Vallon nos apresenta. O próprio Skinner, a própria Gestalt também. Porém, numa vertente inovada, né? Segundo, entender que o interacionismo é uma saída metodológica, pois reconhece os sujeitos como um ser ativo, pensante, em relação com o mundo e aos objetos de conhecimento. Terceiro, ampliar o nosso conhecimento acerca das matrizes teóricas que sustentam nossa atividade pedagógica, como a avaliação, a relação professor-aluno. Quarto, entender o sujeito, a aprendizagem, as fases e suas características. O que vai possibilitar você, professor, a você que pretende ser professor, a análise e a reflexão das suas próprias verdades, né? Para ser um modelo didático, ser pensada na base teórica que você acredita, que você saiba por que você faz o que você faz, né?
Aí vem o próximo, compreender as diferenças e as dificuldades de aprendizagem, bem como as nossas próprias dificuldades, que são muitas, né? Próximo, reconhecer os sujeitos como seres complexos e diferenciados. Teste de QI nunca mediu nada, a não ser para discriminar, né? Tornar a escola seletiva e elitista. Considerar o trabalho docente a partir das experiências de vida dos sujeitos, suas características psicológicas e socioculturais, buscando assim uma ação pedagógica realmente significativa. Contribuição e compreensão do processo de ensino-aprendizagem referente à criança, ao jovem, ao velho, ao adulto, considerando o desenvolvimento, a faixa etária e os aspectos psicossociais e cognitivos. Além de tudo, o campo da psicologia da educação nos possibilita ser mais compreensivos de nós mesmos e do outro, né? Então, nós temos uma enormidade de contribuições dessas teorias que nós vimos para o nosso fazer. Então, nesse momento, hoje nós iniciamos, né, nossa aula com o texto de Gabriel Garcia Marques e nós não poderíamos deixar de fechar esse momento com outro fragmento dele, muito interessante, né, sobre a sua história de vida e o seu processo de jovem dentro da educação, né, dentro da escola. E aí eu gostaria que mais uma vez vocês me permitissem fazer a leitura no livro, porque seria tão sem graça ler fora do livro, né? Então vamos. Devo uma aventura pavorosa às obras completas de Freud, que tinha chegado aqueles dias na biblioteca. Não entendia nada de suas análises escabrosas, é claro, mas seus casos clínicos me mantinham sem fôlego até o final, como as fantasias de Júlio Verne. O professor Calderon nos pediu que escrevêssemos um conto de tema livre na aula de castelhano. Tive a ideia de uma doente mental de uns 7 anos e com um título pedante que ia no sentido contrário ao da poesia. O caso de psicose obsessiva. O professor fez com que fosse lido na aula. Meu vizinho de carteira, Aurélio Prieto, repudiou sem reservas a petulância de escrever sem a mínima formação científica nem literária sobre um assunto tão enredado. Expliquei a ele, com mais rancor que humildade, que eu tinha tomado a ideia de um caso clínico descrito por Freud em suas memórias. E minha única pretensão era usá-lo naquela tarefa. O professor Calderon, talvez me achando ressentido pelas críticas ácidas de vários colegas de classe, me chamou de lado no recreio para me animar a seguir adiante pelo mesmo caminho. Mostrou-me que em meu conto era evidente que eu ignorava as técnicas da ficção moderna, mas tinha o instinto e a vontade. Achou-o bem escrito e pelo menos com intenção de algo original. Pela primeira vez me falou da retórica e me deu de presente alguns truques
práticos de temática e métrica para versificar sem pretensões e concluiu que fosse como fosse, eu devia persistir na escrita, nem que fosse apenas por causa da minha saúde mental. Aquela foi a primeira das longas conversas que mantivemos durante meus anos no liceu, nos recreios e em horas livres. E é muito o que devo a elas em minha vida de escritor. E aqui eu deixo esse exemplo de escuta do professor de Gabriel Garcia Marques, que nos premiou com um grande literato, que nos premiou com a magia de suas histórias. E são muitos Gabriéis Garcia Marques que passam por nós, né? São muitos meninos e meninas de grande talento. Então, nesse momento, eu queria me despedir de vocês, agradecer a atenção, agradecer a cada hora que vocês pararam, né, para me ouvir e dizer que foi muito edificante estar com vocês nesse processo. Sucesso a todos e um bom curso e aproveitem. O dia não volta, né? Um grande abraço a todos.